Bem, eu vou responder aqui ao Sanderson Bismarck, que comentou num vídeo como se tornar membro de uma igreja reformada, não é? E onde eu falo como é um pouco mais difícil, né? Somos mais criteriosos com relação a isso. Ele pergunta bem assim: por que, sendo eu crente, co-participante da Igreja Universal Invisível de Cristo, membro de uma outra igreja local, não posso cear se chegar em um culto de ceia na igreja reformada? Meu irmão, muito obrigado por sua pergunta, tá bom? Isso ajuda muito realmente a trazermos esclarecimentos, né, sobre assuntos assim que são importantes e que às vezes ficam mal entendidos para as pessoas, tá? Primeiro de tudo, vamos compreender o seguinte, certo? A função dos oficiais, os presbíteros da igreja, não é justamente de proteger a mesa do Senhor, não é? De proteger a mesa do Senhor. Eles têm esse ofício, é obrigação deles, tá bom? Eles tanto zelam pelo púlpito, isto é, eles zelam por pregação fiel do Evangelho, não é? Tanto supervisionando os ministros da palavra, né? Os pregadores do caso da igreja, o pastor, não é? E às vezes exortando os pastores quando eles não estão sendo fiéis, efetivos, quando não estão sendo bem pastorais em sua pregação ou claros, eles têm esse dever, como também de proteger a mesa do Senhor. É papel dos presbíteros. Então, são os presbíteros que dão abertura, não é, para pessoas cearem na igreja, ou então eles fecham esse caminho para as pessoas, porque esse é o papel deles, tá bom? Proteção da mesa do Senhor. Agora, explicando isso aí de maneira prática, né, porque uma pessoa de uma outra comunidade de repente não vai aparecer lá num culto, numa ceia reformada e não vai poder participar. Primeiro de tudo é compreender o seguinte, que os presbíteros, então, nesse trabalho, nesse ofício de proteger a mesa do Senhor, eles vão avaliar o seguinte, não é? Primeiro, a pessoa que vem, no caso, quem vem de uma igreja de fora, não é pastoreado pela comunidade. Então, os presbíteros não são pastores daquela pessoa que está visitando a igreja. Logo, eles não têm conhecimento da pessoa, eles não têm testemunho da pessoa. Tá bom? Não é que não possa acontecer de alguém cear, não é? Mas para que isso aconteça é muito difícil, justamente porque se não houver conhecimento dos presbíteros com aquela pessoa, eles não têm como confiar, simplesmente abrir a mesa do Senhor, sendo que eles são responsáveis por isso, não é? Para uma pessoa que eles não têm conhecimento, que eles não estão pastoreando de perto, que eles não conhecem de verdade. Não é? Percebe como é uma questão bem insegura? Se eles têm esse ofício de proteger a mesa de Cristo, não é? A mesa do Senhor, então eles têm que tomar muito cuidado com relação a isso. Afinal de contas, não é? Temos que entender o seguinte: não há uma comunidade cristã apenas, são várias comunidades evangélicas, cada uma com sua doutrina, sabe-se lá o que a pessoa aprendeu, entende? Sabe-se lá o que a pessoa confessa como verdade. Por exemplo, imagine que um indivíduo vai visitar a comunidade reformada e diz que sei lá, um crente de uma comunidade pentecostal, sei lá. A pessoa é um tipo de indivíduo que tem uma doutrina sinergista da salvação, tá? Sinergista da salvação. Obviamente, se você vai entender bem o que significa a Santa Ceia, você vai perceber o seguinte, que o sinergismo acaba sendo, na prática, uma negação do que a ceia significa. A ceia testifica justamente de que Cristo morreu de fato para perdoar pecadores, que ele substituiu, que sua obra é efetiva, eficaz, uma vez por todas. Realmente ele salvou pessoas na cruz, tá? Não deu a oportunidade de salvação, ele salvou, não é? E isso de fato é uma doutrina monergista, tá bom? Quando nós estamos ali participando, estamos aprendendo, confessando que de fato Cristo nos alimenta espiritualmente para a vida eterna, não é? Que de fato ele pagou um preço por nossos pecados. Quando uma pessoa acaba confessando um sinergismo, usando um exemplo para você aqui, tá? Então, essa pessoa está negando, com sua confissão pessoal no sinergismo, aquilo que a ceia testifica. A ceia não é um banquete que nos ensina uma possibilidade de salvação, mas uma salvação efetiva. Entende? E isso e várias outras doutrinas também. Sabe-se lá o que a pessoa aprendeu. Então é uma questão de zelo, de cuidado. Os presbíteros da igreja precisam ficar atentos a isso, porque eles são responsáveis nesse sentido. Pensando, por exemplo, em uma comparação, como eu, como um pastor, não é? Também um presbítero da igreja, e tem uma missão, um ofício de pregar a palavra de Deus na comunidade, e eu não ser zeloso por isso, e os presbíteros que deveriam me supervisionar também não me supervisionassem também, tá? E não avaliassem se eu estou pregando corretamente, se a minha doutrina está de acordo com as confissões reformadas, se eu estou sendo realmente bíblico, não é? Não houvesse esse tipo de preocupação, porque afinal de contas o pastor é um homem de Deus. Não é? Eles não podem descansar
na tarefa. Eles precisam realmente ficar supervisionando o meu trabalho como pastor, como pregador do evangelho, tá? Inclusive a questão da própria mesa do Senhor. Então é uma questão de zelo, tá bom? Zelo. Não é um tipo de regra que não possa ter alguma exceção, não é? Mas como eu falei, é muito difícil quando os presbíteros não têm testemunho do indivíduo. Tá? Não tem testemunho. Por isso que nós não abrimos a mesa, a ceia do Senhor, para qualquer pessoa que chega dizendo que é cristão na igreja. Não dá para fazer isso aí. Nós não temos controle sobre quem chega na comunidade. Qualquer um pode chegar, e eu sei que é difícil para muitos evangélicos aceitarem isso, essa nossa postura, não é? Justamente porque nas comunidades evangélicas é tudo mais aberto, tudo muito solto. Eu não vejo zelo nenhum. Qualquer um que chega e diz que é evangélico, que é crente, que crê no Senhor Jesus Cristo, que já aceitou Jesus, o pessoal acaba abrindo a ceia, não é? E nós não fazemos isso. Por mais que, mas o texto de Coríntios fala, examine-se a si mesmo. Não é assim, não. Não é assim que funciona. Não é claro que cada um, diante da palavra de Deus, deve fazer uma autoanálise, tá bom? Só que essa autoanálise não está distante também do trabalho dos oficiais da igreja. Se eles não podem, não é, ter confiança de que aquele indivíduo que está ali realmente é um crente no Senhor, não é, por sua confessionalidade, não é, pelo que confessa, pelo que fala e por sua própria vida, como é que eles podem fazer essa abertura? Isso não é julgar de maneira temerária, é zelo, e esse é o ofício deles, dos presbíteros, tá bom? Então é muito mais por zelo e não para dizer que alguém não é cristão. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos dizendo que alguém que vai e de repente não pode cear não é um cristão. E eu falo isso por experiência própria. Antes de ser um cristão reformado, e quando eu estava começando, na verdade, na fé reformada, não é? Eu tive a minha primeira experiência como pastor de uma comunidade. Eu vim a um culto reformado, né, em Maceió, agora estou morando em Maceió, tá? E na semana que eu participei de um evento e fiquei para o culto, para conhecer, foi o meu primeiro contato com um culto reformado, não é? Naquele dia haveria Santa Ceia, e os presbíteros da igreja, né, na noite, no caso anterior, se reuniram comigo e me explicaram direitinho o porquê, me explicaram o que era o zelo, que eles não estavam me julgando, não estavam me tirando de lado como se eu não fosse um crente, não era isso que eles estavam fazendo, mas é realmente pelo zelo. Por quê? Porque por mais que eu estivesse dizendo que era um cristão reformado, que cria na doutrina da graça, eles não tinham conhecimento de como foi a minha formação, como cristão eu digo. Eles não me conheciam pessoalmente de direito, então não havia testemunho suficiente para que eles pudessem fazer essa abertura. Então eu pude entender perfeitamente. Eu não fiquei ofendido nem nada, eu entendi que era zelo, os irmãos estavam sendo zelosos. E eu louvei a Deus por isso, porque presbíteros precisam ser zelosos sim pela mesa do Senhor, por todo o trabalho da igreja. Entende a situação? Eu passei por essa experiência, vi outras pessoas também que passaram e não gostaram, não aceitaram. Infelizmente, há pessoas que realmente não conseguem entender o objetivo. Não é discriminar as pessoas dizendo que elas não são crentes, não é? É simplesmente zelo. Zelo. E outra, não é? Na mesa do Senhor, quando nós estamos em comunhão, essa comunhão não é simplesmente uma questão de camaradagem. Essa comunhão também é uma comunhão de fé, certo? É uma comunhão de fé. Quando pensamos em outras igrejas evangélicas, sabe-se lá a quantas andam nesse sentido as suas doutrinas, não é? Que tipo de doutrina aquela pessoa confessa? Porque se é uma comunhão de fé também, então nós temos que confessar a mesma fé em Jesus Cristo. A pessoa às vezes tem uma concepção de Cristo tão distante do evangelho puro que como é que a gente vai simplesmente abrir, não é, a mesa para alguém assim? Então eu espero que o irmão tenha entendido, tá bom? Não é discriminar não, certo? Não é simplesmente ter cuidado, porque nós não temos conhecimento daquela pessoa, não é? E em nome do zelo pela a mesa do Senhor, tá bom? É que os presbíteros acabam fechando muitas vezes a entrada, digamos assim, a participação da pessoa na Santa Ceia, tá? Isso geralmente é explicado para as pessoas que chegam na comunidade, tá bom? Nós sempre procuramos esclarecer isso aí. Alguns entendem, e isso nos deixa alegres, né? Porque as pessoas estão entendendo que não estamos discriminando ninguém, mas ao mesmo tempo tem pessoas que também não entendem. Aí é paciência. O ponto é que os presbíteros não podem folgar, não é? Simplesmente porque a prática evangélica é mais liberal. Nós não vamos ser liberais nesse sentido, entendeu? Então é zelo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por sua pergunta. Deus abençoe.